oi, viajantes da vida! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma palestra aqui no canal. Deixa eu começar lhe perguntando: você sabe o preço da evolução? Você acha que virtudes a gente compra nas prateleiras de supermercado? Pois bem, se desiluda disso. Na nossa próxima viagem, nós vamos ver como Emmanuel que evoluir custa caro. Mas não é dinheiro que custa. Mas vamos conosco. Enquanto roda a vinheta, você aproveita, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like agora, se não quiser depois, você muda para dislike. E sobretudo, agora ou depois de assistir, comenta aí embaixo. Diz como é que o nosso trabalho está chegando até você. Um grande abraço, muito obrigado pela sua atenção e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, e você aí, meu amigo, minha amiga, que não é espírita e por curiosidade passou aqui nesse canal para saber que história é essa de preço da evolução, como se a evolução pudesse ser comprada no supermercado. Mas, no nosso estudo de hoje, nós vamos para uma daquelas obras que eu tenho um imenso carinho, que eu gosto muito de estudar e que agora, recentemente, eu acabei descobrindo que também era o livro de cabeceira do nosso Chico Xavier. Que todas as vezes que podia, ele mergulhava o pensamento dele aqui, ó, no Fonte Viva do benfeitor Emmanuel. E dessa vez, quando se trata de evolução, será que a gente sabe mesmo evoluir? Parece uma pergunta meio esquisita, não é? Mas pensem bem, quantos querem evoluir e não fazem os esforços necessários? Ou quantos querem evoluir e fazem esforços no sentido contrário? Vendo como objetivo de evolução a mansão, a projeção social, o poder, a satisfação dos sentidos, e gastam tempo, e gastam energia, e se empenham, até fazem um monte de esforços. Mas os resultados são horrorosos. E é exatamente nesse texto que Emmanuel vai trazer para nós uma passagem pequenininha, lá da carta de Paulo aos Filipenses. Mas é muito interessante a gente perceber que, assim, nesse momento, Emmanuel nos faz confrontar, nos põe cara a cara com uma nova visão desses desafios que a vida oferece, dessas dificuldades que nós atravessamos, algumas vezes das frustrações que nós experimentamos. A gente tenta ir num sentido, tudo dá errado, tudo parece conspirar para não acontecer. A hora que a gente para de tentar aquele lado e vai para outro, o sucesso vem. O sucesso na satisfação, às vezes não vem um sucesso material, hein, gente? Nós não estamos falando aqui de sucesso material. Nós estamos conversando sobre uma nova percepção de evolução, de progresso, de conquista, de valores. Porque tem muita gente que se empenha por isso aí. Sucesso, ser famoso, faz o que quer, faz o que os outros querem, se apresenta de forma mais esquisita nas redes sociais e tudo, só para ganhar uns cliques. Ou então quer riqueza, oferece aqueles cursos fajutos pela internet, faz umas coisas assim, tenta dar golpes para poder conseguir mais dinheiro e acaba no final das contas não tendo sossego, não tendo paz também. Beleza então, gente? Que é coisa mais frustrante do que a gente correr atrás da beleza física? Não tem jeito. Esse corpo aqui, ó, tem prazo de validade. O tempo vai passar e vai gastar. Aliás, uma conhecida minha, ela brinca de forma muito jocosa, tipo assim, olha, namore e case com uma pessoa feia, porque feiura sempre aumenta e beleza sempre diminui. É claro que eu não vou ser radical desse jeito, mas tem gente que gasta tempo demais cuidando do exterior e tempo de menos pensando em ser pessoas melhores. Quando chega a marca do tempo, quando chega a passagem do tempo e que o exterior não tem mais jeito, não responde mais, não tem nem recheio e nem embalagem. Fica tudo muito complicado. Olha como é frustrante ter isso como objetivo, ter isso como meta a alcançar. E é nessa hora que Emmanuel, nesse capítulo 40 do Fonte Viva, ante os objetivos, ante as metas que nós devemos alcançar, isso é que é a questão. Será que, primeiro, eu identifico a meta? Eu sei para onde eu quero ir? Porque de vez em quando a gente não sabe para onde vai.
Tem gente que pula de religião, que troca de religião, que nem troca de roupa. Porque está procurando na religião uma coisa que a religião não oferece, que é a solução dos seus problemas. Sim, não vem com essa história de que aquele centro é fraco, não resolveu o meu problema, aquela igreja é fraca, não trouxe a pessoa que eu queria, não me deu o emprego que eu queria. O objetivo da religião não é esse. Na verdade, o objetivo das religiões deveria ser nos ligar ao ser espiritual que nós somos. Valorizar a alma que de fato nós somos, porque esse corpo é o que nós temos. Então a gente começa a pensar e fica bastante preocupado com isso. E eu costumo dizer também para os meus alunos, e muitas vezes a gente vê isso também como um aforismo, né? Gente, olha só, sucesso só aparece antes de trabalho no dicionário. Não tem jeito. Se a gente quiser sucesso, se a gente quiser alcançar uma meta, se a gente quiser ser bem-sucedido, e aí deixa isso no mais amplo espectro possível, tem que ter trabalho, tem que ter esforço. Do contrário, não vai dar muito certo. E aqui no capítulo 40, o Emmanuel fala aos indivíduos. Fala para mim, fala para você, fala para ela, fala para ele lá. Fala para quem vai assistir esse vídeo depois, mas é para uma pessoa. Olha, é como se Emmanuel conversasse comigo, com você. Tá? Mas o texto é tão rico, o texto é tão interessante que a gente pode ampliar isso para as coletividades. Para pensar assim, poxa vida, estamos com tanta notícia de guerras, estamos com tanta notícia de fome, estamos com tanta notícia de corrupção, o mundo não tem jeito. Pois é. Essa ideia de que nós somos muito atrasados coletivamente, se nós fizéssemos uma revisão dos objetivos, das metas que nós queremos alcançar, provavelmente, coletivamente, nós nos moveríamos para essa meta positiva. Aí sim, deixa a Terra de ser planeta de expiação e de provas, que ainda tem guerra, tem fome, tem corrupção, tem violência, tem desonestidade, e passa a ser mundo de regeneração. Ah, que ainda tem gente violenta, que ainda tem gente desonesta, mas eles vão ser a minoria. Lá vai dar vergonha ser corrupto. Quando nós alcançarmos aqui na Terra esse estado mais avançado, em que a maioria quer o bem, a maioria luta contra as próprias imperfeições, ser assim vai dar vergonha. E aí, ou o indivíduo vai rachar fora do planeta e vai para outro de provas e expiações adequada à situação dele, ou vai se transformar. Vai fazer os esforços para mudar, porque é isso que tem que acontecer. E aí, quando Paulo fala aos indivíduos, que a gente pode ampliar para falar às coletividades, a gente põe a meta da regeneração. E ainda nós vivemos. Quem faz atendimento fraterno sabe. Quando a gente falou disso tudo, quando a gente falou dos atrasos, quando a gente falou da Terra ainda ser planeta de provas e expiações, fica claro como a gente reclama. Olha o noticiário. Aí você diz assim, poxa, mas aquele político assim roubou. Puxa, mas aquele dirigente lançou o país dele na guerra. A gente fica reclamando. Aí eu pergunto, o que você já faz para o mundo ser mais honesto? O que eu já faço para o mundo ser menos violento? Porque tem uma parte que é deles, que a gente não pode mudar. E tem uma parte que é nossa, que a gente precisa fazer. E aí a gente começa a perceber uma mudança. Tá? Que aqueles que param de reclamar, que aqueles que param de se queixar, que aqueles que a cada 3, 4 meses vão lá no atendimento fraterno do Centro Espírita, vão lá no confessionário do sacerdote e falam as mesmas coisas, as mesmas dificuldades. Aliás, eu acho interessante, tem uma fala da Maíse Braga, nossa companheira palestrante lá da Comunhão Espírita de Brasília, que era assim, se a pessoa está falando para você o mesmo problema há vários anos, o problema não é mais dela não, é seu. Porque ela não faz esforço, se você não impõe ou não sugere que ela faça esforço para mudar daquilo, está satisfatório para ela ser vítima. Está satisfatório para ela ser aquela pessoa massacrada pela sociedade. E nenhum de nós é massacrado pela sociedade. Nós todos temos o dever de mudar a sociedade em que nós estamos, de trabalhar por ela, de fazer esforços. E aí acontece um negócio interessante. Quem sai desse vício da queixa, quem sai desse vício da lamentação, acaba ficando invejado. Ixi, mas peraí, Maurício. Inveja de quem progride moralmente. E como nós somos ainda uma sociedade muito mesquinha, né, a inveja que muitas vezes nós sentimos
não nos mobiliza. Vamos imaginar que alguém conquistou uma posição que eu gostaria muito de ter. Vou me colocar como, né, o malvado da história, porque assim a gente não aponta dedo para ninguém. Mas alguém alcançou uma posição que eu gostaria muito de ter. Aí eu fico assim, eu queria ter aquela posição. Eu queria ter aquele cargo. Eu queria ter feito aquele tipo de ação. Em vez disso me impulsionar para alcançar a condição de fazer aquilo, eu só fico assim, fulano deve ter passado a perna em alguém. Beltrana deve ter usado algum tipo de artifício para poder seduzir o chefe e chegar naquele cargo. A gente tenta diminuir o outro. A inveja não move o invejoso para ele garantir para si as qualidades daquele que ele inveja. Ao contrário, em vez da gente querer alcançar o outro, a gente tenta rebaixar o outro à nossa condição. A gente tenta diminuir o outro, a outra pessoa, àquilo que a gente está vivendo agora, a nossa mesquinhez. E essa é a questão. Quando a inveja fica muito doente, mas muito doente mesmo, porque assim, é como se fosse um resfriado, uma gripe ou uma tuberculose, né? Aquela coisa que, se a gente for fazer uma analogia com doença respiratória, um resfriadinho. É aquela invejinha de vez em quando. Não, uma gripe já é aquela inveja que eu fico lá mentalmente conflitando com a outra pessoa. E é uma tuberculose, é uma doença grave mesmo quando o invejoso começa a perseguir. Tudo que a outra pessoa que é invejada conquista, ele põe defeito. Ela põe um defeito. É nessa hora que a gente pensa assim, não, já que eu não posso ser que nem a outra pessoa, eu vou acabar com ela. Porque a luz dela projeta claridade sobre as minhas sombras. Esse aqui é o problema do invejoso. Muitas vezes o invejoso não trabalha, não faz esforço para conquistar e fica querendo jogar pedra na luz do outro, porque a luz do outro destaca a nossa sombra. Destaca o quanto nós ainda não somos tão bons, não somos tão evoluídos, não somos tão generosos, não somos tão bem-sucedidos. Gente, e a existência dos chamados bem-sucedidos causa conflito à beça. E essa é uma questão importante. A gente precisa trabalhar para evoluir. Em vez de ficar invejando, em vez de ficar parado, reclamando que a outra pessoa tem, que a outra pessoa alcançou, que a outra pessoa chegou onde a gente queria chegar, faz esforços aí. Trabalhe um pouquinho, mude. Ah, sim. Tem outro aforismo. Hoje eu estou na vibe dos aforismos, né? Nada muda se você não mudar. Não tem um desse? Então, o que adianta eu ficar reclamando, se eu não fizer nenhum movimento? Vou ficar parado aqui, tem um prego no meu pé, tem um prego debaixo do meu pé, e vou reclamar e vou fazer atendimento fraterno que tem um prego debaixo do meu pé. Tira o pé e tira o prego do pé, uai. Isso é movimento, isso é ação, isso é deixar de ser o queixoso, o reclamão, o invejoso e passar a ser o autor, a autora do seu progresso, da sua felicidade. É disso, no final das contas, que o Emmanuel vai falar. Mas aí vem uma outra questão interessante. Calma que a gente vai chegar no texto do Emmanuel, mas é que antes, como ele pensou um versículozinho só da Epístola de Paulo aos Filipenses, a gente precisa passar por ela, porque Paulo é um exemplo dessa transformação que a gente está procurando. Como assim, Maurício? Sim. Vai lá no livro dos Atos dos Apóstolos e conheça Saulo. Vá lá no livro, vou colocar ele aqui, a capinha dele aqui enquanto a gente não entra com os textos. Vá lá no livro Paulo Estevão, na primeira parte, e vê quem é Saulo. Algumas pessoas dizem, nossa, esse homem não tem jeito. Caramba, esse perseguidor é um horror. E aí, parece que foi num clique. Ele muda radicalmente de posição e passa a cooperar com Jesus em vez de perseguir os cristãos. O que aconteceu? Alguns são até tão levianos, mas tão levianos, que projetam em Paulo, ou na transição de Saulo para Paulo, as suas próprias imperfeições. Não, ele foi inteligente, porque ele percebeu que o movimento cristão ia crescer e aí ele mudou de lado. Gente, mudar de lado e apanhar tanto. Mudar de lado por interesse, que posição, que destaque. Se ele tivesse ficado quietinho lá no ladinho dele de Saulo, teria ficado grande no Sinédrio, teria sido poderoso por um tempo. Mas largou tudo, abandonou todas essas conquistas, tudo, ó, a beleza, a família, a riqueza, o poder, e foi seguir com Jesus. Então, Saulo, que vira Paulo, é para nós uma referência.
é para nós um instrutor de quem faz esforços para evoluir, para alcançar um objetivo, mas qual objetivo? Essa é a questão. Mas olha só, antes da gente entrar no texto do Emmanuel, o texto de Paulo aos Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, ela é um lindo desabafo. Ele já devia estar preso, ele teve muitas prisões, né? Mas ela foi escrita com certeza dentro das prisões porque ele fala a respeito disso. E no capítulo 3 tem exatamente o contexto, porque o versículo que Emmanuel coloca aqui no Fonte Viva é um versículo que solto pareceria muito, mas muito assim, né, superficial. Eu vou fazer esforços para alcançar a ressurreição. O que é isso? Então, quando a gente põe o texto dentro do contexto, fica mais fácil dele ser utilizado. E o texto dentro do contexto não pode servir como pretexto para a gente não fazer, para a gente dizer que o outro chegou porque o outro foi privilegiado. Tá? Aqui é a questão do esforço, e esforço no sentido certo, no sentido correto. Porque esforço no sentido errado também vai dar resultado. Mas quais são as consequências? Isso a gente vai ver com Emmanuel. Mas como eu dizia, no capítulo 3 desta Epístola aos Filipenses, o Saulo, agora Paulo, né, ele vai relatar tudo que ele deixou para trás, tudo que ele renunciou, como ele era e o que ele tinha como valores. Primeiro ele começa desmontando, desconstruindo o que ele tinha como valores, o que ele achava importante. Defender a lei de Moisés, ser poderoso no sinédrio, né, expulsar os romanos de Israel, tudo isso ele achava importante. Né? Ver o povo de Israel como um povo superior e os outros como gentios, tudo isso ele achava importante. E aí vem o encontro com Jesus em Damasco. E as coisas mudam. E aquilo que ele antes considerava importante, aquilo que ele tinha como objetivo a ser alcançado, fazia um esforço danado para chegar lá, larga de mão e começa, aí sim, a fazer o esforço danado, um esforço gigante para alcançar outros objetivos. Então, a primeira coisa é o saber para onde a gente vai, não é? Ante os objetivos é o tema do Emmanuel. Que objetivos que eu quero? Porque se eu tiver objetivos ruins e fizer esforços, eu vou chegar lá. Se eu tiver objetivos bons e fizer esforços, eu vou chegar lá. Eu não vou chegar em lugar nenhum se eu não fizer esforço. Então nós vamos ter aqui 3 coisas para considerar. Primeiro, qual é o meu objetivo? Se ele é bom ou se ele é ruim. Segundo, eu estou fazendo esforços para chegar lá? Essa é uma questão importante. E terceiro, depois que eu chegar lá, o que eu faço? Senão a gente vai ficar igual o cachorro que corre atrás do carro quando está rodando, a hora que o carro para ele não sabe o que fazer. Pois é bem isso. E aí é nessa hora, eu vou pensar aqui dentro da carta de Filipenses um trecho em que ele vai descrever tudo que ele deixou lá para trás, tudo que ele considerava importante e depois passou a não considerar, e os esforços que ele estava fazendo. Naquela hora que ele escreveu, ele ainda estava no meio da luta. Ele ainda estava na refrega, como se costuma dizer, né? E é muito interessante. Olha o que Paulo diz na carta aos Filipenses, ali pegar um conjuntinho de versículos. Olha só. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo. Aí eu deixo aqui os 2 slidezinhos para vocês acompanharem, porque é muito interessante a gente ver. O trecho que o Emmanuel pega é o versículo 11, aquele ali para ver se de alguma maneira eu consigo chegar à ressurreição dos mortos. Tá bom. Fica muito solto. Mas olha só tudo que ele veio falando antes, né? Ele achava importante algumas coisas, ele considerou perda. Perda o quê? O poder, a riqueza, né? A projeção social. Tudo isso é desnecessário diante dos objetivos e diante daquilo que se conquista quando nós aderimos
aderimos realmente à proposta de Jesus. E aí ele vai comentando, falando daquilo que antes ele achava valoroso e depois ele passou a achar que era inútil, que ele considerou como perda. Achei lindo aquele termo ali, né? Considerou tudo que antes ele dava valor como esterco. Sim, tem que servir como adubo, né? De vez em quando a gente quer pegar e jogar a nossa vida anterior fora. E vai com isso toda a experiência. Não! Faz assim, ó. Fez bobagem, fez coisa ruim, aprenda como não fazer. Não, o que o erro ensina? Ensina o caminho que não deve ser seguido. O erro não ensina o caminho certo. Quando a gente erra, tem que aprender que seguiu pelo caminho errado. Usar isso como um adubo, como um fermento que nos ajude a seguir para o caminho certo. E essa é a questão que a gente não pode perder de vista. Então tem toda essa descrição ali para a gente poder entender. E aí o que é essa ressurreição? Lembrem-se, né? Saulo perseguia os cristãos. Ele estava aflito, achando que um carpinteiro que tinha sido morto pelos romanos, como um revolucionário qualquer, como um criminoso qualquer na cruz, estava ali envenenando, seus seguidores estavam envenenando a mente do povo judeu para afastar o povo da lei de Moisés. Então ele defendia essa lei com violência. Tá? Isso era a sua força, a sua energia de trabalho. A meta dele era fazer prevalecer a lei de Moisés para o povo judeu. Aí, de repente, ele, que vai à cata de judeus desviados, vamos pensar assim, lá em Damasco, se depara que, em vez do carpinteiro morto, que ele estava perseguindo nos seus seguidores, ele se encontra com Jesus vivo. Então, a imortalidade. O grande impacto do encontro de Saulo com Jesus às portas de Damasco não é simplesmente ver Jesus. É ele constatar a imortalidade é real. A imortalidade existe. Olha aí, ó, o carpinteiro que eu achava que estava morto está aqui diante de mim. Isso é que é a grande conquista. Aí ele passou a pensar, isso eu quero. Esse valor de ser imortal, de continuar vivo mesmo depois que o corpo morre, isso eu quero. Aí ele larga toda a sua busca antes, todos os valores anteriores e começa a buscar aqueles valores mais da alma, que ele chama de ressurreição. Não havia o conceito de mortalidade, não havia o conceito de reencarnação, claro, naquela época. Todo mundo chamava isso de ressurreição, o voltar à vida. Se sabia que voltaria à vida, não sabia como. E aí ele vê Jesus vivo. Ele chama isso de ressurreição. Ressurreição, nesse momento, tem o tom, ou tem o mesmo sentido de imortalidade. Mas não uma imortalidade qualquer. Uma imortalidade com aquela luminosidade que Jesus apresenta. O grande resplendor que envolve Saulo, que o cega, deve ter sido a percepção do quanto Jesus, se mostrando como espírito, era luminoso, era radiante, era mais belo, tá? Diferente de tudo que nós no mundo material conseguimos perceber. E Saulo fica deslumbrado com isso, tanto que ele faz esforços e se transforma em Paulo. E é nessa hora que a gente começa a perceber o seguinte, essa meta, essa ressurreição, esse objetivo da imortalidade é que foi a grande mudança, porque a energia, a força para fazer besteira e a força para fazer o que é certo continuaram a mesma. O Saulo que perseguia e usava tanta inteligência e tanta energia de forma errada, passou a usar a mesma inteligência, a mesma energia de forma certa. É claro que ele teve que se reeducar, porque algumas vezes nós estamos tão acostumados a usar a nossa energia, nós ficamos tão automatizados em um esforço num determinado sentido, que é muito difícil. É a mesma história do sedentário, né? Pensa aí comigo, meu amigo, minha amiga que estão me assistindo. Você que treina algumas vezes na academia, o pessoal chama de treinar ou malhar, vamos usar o termo mais bonitinho, mais aceito entre eles. Você que treina na academia, que vai com a regularidade que é necessária para a gente ter saúde do corpo, percebeu que lá no começo era uma dificuldade. Se era de manhã, então, ai, que cansaço. Mais 5 minutos. Não tinha nem mãe para pedir mais 5 minutos, mas a gente pedia mais 5 minutos para o despertador. Ou às vezes hoje pede mais 5 minutos para a Alexa, né? Para aquela inteligência artificial que está lá na cabeceira da cama. Mais 5 minutos, por favor. Aí ela toca 5 minutos depois. Pois é. O começo era essa dificuldade. A energia estava ali. A mesma energia que a gente usava para trabalhar, para comer.
a gente passou a usar para ir para a academia. Foi passando o tempo, e aquilo que era um esforço, um sacrifício, virou uma rotina habitual para nós. Uma conscientização de que aquela ação dosada, certinha, ela vai nos trazer bem-estar. E vale lutar por esse bem-estar. E vale fazer esforços por esse bem-estar. E vale caminhar, essa é a questão, para esse objetivo. E aí a gente começa a pensar, né, nos objetivos que Emmanuel coloca. Mas, para fechar aqui o nosso contexto, olha esse último versículo ali do Paulo, quando ele diz assim, olha, eu ainda não cheguei. Eu estou procurando essa ressurreição, mas eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não tenho as qualidades que permitem, mas eu prossigo. Eu faço esforços, eu faço renúncias, eu suporto dores. E ele não faltaram dores, né? Vai lá, rejeitado pela família, perseguido, várias vezes chicoteado, mordido de cobra, naufragado, quantas coisas ele passou. É só a gente ler o livro Paulo Estevão, que isso fica até mais bonitinho. Se não, vai lá no livro Atos dos Apóstolos, que está resumido. Então a gente percebe o seguinte, valeu tudo isso. Valeram todos esses sacrifícios. Por quê? Porque quando a gente tem uma meta, quando a gente tem um objetivo que é grandioso, todo esforço que se faz, todo sacrifício que se faz para chegar lá, vale, é um preço até baixo. Por isso a gente pergunta, qual é o preço da evolução? Baixo. Porque a recompensa da evolução, porque o grande prêmio de evoluir, a felicidade que a gente consegue quando evolui, vale os esforços de agora. É diferente da gente assumir aquela postura assim, então para evoluir eu tenho que sofrer. Não, não tem. A gente já comentou sobre isso em vários estudos. Não vou ficar me repetindo aqui, mas é importante entender, não, a gente tem que evoluir para não sofrer. Então vale o esforço, vale a renúncia, vale o sacrifício, ou seja, o ofício sagrado de fazer os esforços para chegar lá, porque senão a gente não chega. E é exatamente aí que a gente entra então agora no texto aqui, do Fonte Viva, que o Emmanuel coloca para nós. A primeira coisa a se perguntar é o seguinte, bom, para que objetivos eu estou usando a minha energia? Para onde eu estou direcionando as minhas forças? O texto, o título que o Emmanuel deu é Ante os Objetivos, ou Anti-Objetivo. E a gente pensa assim, meu Deus, o que o Emmanuel quer com isso? É porque, primeiro, para saber o que fazer ou para onde ir, pensa bem aí. Vamos fazer uma ligeira abstração. Você quer ir para um lugar. Antigamente a gente olhava um mapa para saber que rodovia seguia, que caminho seguia. Mas você não tinha que saber qual era o destino primeiro? Porque se eu não sei o destino, o que adianta eu ter um mapa na minha frente? Hoje é GPS, é navegador de carro, tudo mais, mas continua sendo a mesma coisa. Se eu não sei para onde eu vou, como é que eu vou traçar a rota? Então, anti-objetivo é a primeira reflexão que o Emmanuel faz. Porque assim, energia para chegar lá a gente tem. Não duvide, meu amigo, não duvide, minha amiga, que você reencarnou com a cota de energia certinha para alcançar os melhores objetivos. Mas eu não alcanço. Talvez porque você está usando energia, talvez porque eu, que não alcancei ainda os meus objetivos, positivos, felizes, esteja gastando energia em alcançar objetivos falsos, em objetivos que são fugazes, passageiros, temporais, vamos dizer assim. E é exatamente aí que Emmanuel coloca. Energia a gente tem. Se eu usar energia, se eu fizer esforços, eu vou chegar. Mas onde? Olha que texto interessante que ele faz a gente refletir. Alcançaremos o alvo que mantemos em mira. O avarento sonha com os tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malfeitor comumente ocupa largo tempo planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia por autoridade e atinge o alto posto de domínio terrestre. A mulher desprevenida, e aqui entendamos também o homem, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. Olha para esses dois slides aqui e me diga, você, meu amigo, minha amiga, se não tem um monte de gente que consegue chegar nessas situações, que quer lá a fortuna do outro, que quer acumular dinheiro, que quer poder, que quer sensações físicas e consegue.
Talvez Emmanuel tenha usado ali mulher, mas a gente tem mulher e homem, né? São pessoas sedutoras, são pessoas que investem na aparência, que investem na sensualidade para gozar. E depois? Que chega, chega, né? Que o investimento deu resultado? Dá. Para muitos deles, dá. Mas e depois? O que vem depois? Tanta energia, tanto trabalho, tanto esforço para isso. E depois, o que vem? O que sobra dessas conquistas? Pensa ali. Olha para, se você é o avarento, né? Olha para o seu cofre forte. Pensa no tio Patinhas. Eu me lembro ainda da minha época de infância, os gibis do tio Patinhas, aquele personagem da Disney que era o avarento. A única alegria dele era mergulhar na caixa forte. Mas ele tinha um medo danado que se roubasse a moedinha número 1 dele. Então a gente tem essa questão. Conquistou. Parece cachorro que corre atrás do carro, né? Conquistou. E aí depois? O que faz com isso? O que essa conquista me trouxe? Tá? Em cada uma dessas posições, tem gente que vende a alma para conseguir poder. E depois? Fica tão comprometido com aqueles que colocaram lá que deixa de fazer as funções que o cargo, deixa de cumprir os encargos que o cargo determina. E aí vai acabar sendo enxovalhado, vai acabar caindo em várias situações de escândalos, de denúncias, de corrupções. Então a gente começa a perceber o seguinte: quanto de esforço foi gasto para coisas vazias? Quanto de esforço foi gasto para conquistas negativas? Mas elas foram alcançadas. Mas se chegou lá, esse é o problema. Agora, qual é o preço? Qual é o custo disso? É nessa hora que o Emmanuel vem fazer essa reflexão para nós. Ele pega aquelas mesmas situações dos slides anteriores e nos pede para refletir assim: cheguei, e daí? Olha só, e cada meta que nos propomos tem o preço respectivo. O usurário, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. O delinquente, para efetuar a falta que delineia, avilta o nome. O oportunista, para conseguir o lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. A mulher e o homem desajuizado, para alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente o direito de ser feliz. Gente, olha que coisa triste. Isso aqui é o resultado do esforço daquelas criaturas que nós vimos nos slides anteriores. O usurário fica ali preocupado: será que alguém vai roubar minha fortuna? E depois que eu morrer, tem gente que fica assombrando os cofres fortes, os seus dinheiros, as suas propriedades, porque está apegado a elas. Porque ainda não aprendeu que deveria ser apenas para utilizar para crescer moralmente. Tem aquilo como objetivo. Esse é o problema. Todas essas coisas aqui são objetivos. São objetivos para os quais as pessoas gastaram energia. São objetivos que demandaram esforços. Mas, e depois? Perceberam que ter coisas tão passageiras, coisas tão transitórias, geram um depois muito frustrante? Porque pensa bem, o usurário, que desespero pensar que vai morrer, é porque ele não acredita em uma continuidade da vida. Então ele se empenhou para juntar dinheiro. E depois ele pensa assim: vou morrer. E o que vai acontecer com o meu dinheiro? Porque para ele, o dinheiro é melhor do que as pessoas. É melhor do que o afeto. E ele vai ser despojado daquilo. A minha bisavó dizia: caixão tem gaveta, meu filho. Então não adianta acumular demais. Não dá para botar a fortuna no caixão para a gente levar para outro mundo. Né? O delinquente, esse aí é pior ainda, né? A hora que ele é prego, e às vezes eu não estou dizendo preso, numa cadeia, com cela, com grades, mas ele é pego no escândalo, ele consegue até escapar da justiça humana, mas ele não escapa da própria consciência. Por isso ele avilta o próprio nome. E a gente pensa lá: e o político corrupto? E o político que vendeu a alma? Fica refém. Vocês que nos acompanham de outros estados, gente, aqui o estado onde eu vivo, o Rio de Janeiro, tem uma promiscuidade tão grande entre os políticos e os criminosos das milícias que a gente vive em constante estado de sobressalto, constante estado de medo. E cadê que os políticos conseguem agir? Afinal de contas, eles foram colocados lá com a ajuda desses criminosos. Então fica muito difícil, né? Desfiguram o caráter.
Pessoas que deveriam ser servidoras da coletividade passam a ser servidoras de um grupo que faz o mal. E aí nem falar, né, na questão ali dos prazeres. Homens e mulheres que gastaram a vida só para conseguir prazer sexual chegam na velhice frustrados, vazios e pior, muitas vezes vão descobrir que muitas vezes foram traídos. Aquelas pessoas que eram seu objetivo de conquista, que eles não davam valor, também não davam valor para eles. E é uma solidão monstruosa, é uma solidão brutal, que faz com que as criaturas sofram e sofram muito. E é nessa hora que o Emmanuel começa a nos chamar às reflexões. Olha, fazer esforços vai levar a algum tipo de conquista. Mas primeiro, antes de fazer esforços, para e pensa para onde vai. Anti-objetivo, quer dizer, qual é o objetivo que se busca? O que nós estamos querendo? Porque, gente, alegrias manchadas por dores, por consciência intranquila, nunca serão alegrias. E é esse o alerta que o Emmanuel faz para nós. Olha só, se impostos tão pesados são exigidos na Terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, que atributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna? Gente, isso parece aqui apologia ao sofrimento, né? Porque olha só, lembra dos outros 4 slides em que a gente falava ali a respeito do trabalho, do empenho, do esforço para conseguir coisa negativa e das consequências negativas, são os impostos, né? O nome aviltado, o temor do roubo, né? O nome manchado, essas coisas todas. O caráter, né, denegrido, as pessoas ali vivendo a situação de vazio emocional e afetivo, isso é o imposto, é o preço de fazer esforços por objetivos pequenos, por objetivos transitórios, por objetivos materiais. Aí o Emmanuel faz um alerta. Se quando a gente procura coisa errada, o peso das consequências já é tão grande, o esforço e o sacrifício, os tributos cobrados, né, em termos de esforço, de sacrifício, imagina quando a gente está tentando vencer a gente mesmo, sair do eu velho, buscar objetivos mais elevados, mais novos. Vai exigir mais esforço ainda. Porque a gente vai ter que vencer o velho vício do imediatismo. O velho vício de querer as coisas rápidas para agora, a satisfação desse momento, ou só a nossa satisfação, a dos outros não importa. O egoísmo falando mais alto. Vencer o egoísmo, minha gente. Vencer o egoísmo é a grande tarefa para todos nós. E quando o Emmanuel fala isso, isso não é uma apologia ao sofrimento, que de vez então eu tenho que sofrer bastante. Tá vendo só? O Emmanuel está dizendo que para conseguir os valores da alma eu vou ter que me sacrificar muito, eu vou ter que pagar impostos pesados. Não! Isso acontece, essa perseguição, esse conjunto de frustrações, essa sensação de que nós estamos sendo sempre perseguidos, nós somos sempre a minoria quando queremos o bem. Quando queremos o bem? Quando a gente quer o mal, a gente vira a maioria. Na Terra, num planeta como este, que essa é a questão, os maus parecem sobrepujar os bons. Lembra, lá no Livro dos Espíritos, a questão 932, que a gente também já trabalhou em várias outras tarefas nossas aqui, em que Kardec pergunta que por que na Terra o mal parece sobrepujar o bem? E os Espíritos dizem assim, os bons são tímidos. O mal é barulhento, é ardiloso. Os bons são tímidos, são omissos. Quando eles quiserem, ou seja, quando eles agirem, quando eles fizerem o que é necessário, aí eles vão prosperar, aí eles vão prevalecer. Então, essa é uma questão interessante. Quem está disposto a mudar hoje, no momento que nós vivemos, é atacado. Gente, pensa bem. Você tem todo mundo, vou usar um exemplo bem simplório, né? Todo mundo no meio educacional usando aquele velho sistema da educação bancária, né? O professor vai lá, faz uma exposição do conteúdo, o aluno está lá sentado, alguns até copiam, hoje nem copiam mais, tiram foto do quadro, nunca vão olhar aquelas fotos, acham que aprenderam, o outro acha que ensinou. E assim todo mundo fica quietinho, ninguém reclama, ou se reclama, quando vai em uma mudança, reclama da mudança. Aí alguém resolve, não, vou fazer um método diferente. Vou usar a sala de aula invertida, vou fazer os alunos estudarem primeiro, depois a gente discute. Dá um bafafá danado. Dá uma reclamação danada. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a esse tipo mais acanhado, mais bancário de educação. A mesma coisa na vida. Quem faz esforços acaba sendo atacado. Isso, gente, não é
nem o Emmanuel, nem a gente fazendo apologia ao sofrimento. Ó, não baixa a cabeça e diz, então eu estou sendo atacado, estou sendo um mártir desse processo de transformação. Para com isso. Ninguém está sendo convidado aqui a ser mártir, de jeito nenhum. Nós somos convidados só a ser transformadores de nós mesmos. Esse é um alerta que Emmanuel faz. Como Paulo fez. Ele antes procurava ser grande sinédrio, procurava a prevalência da lei de Moisés. Quando ele resolve adotar os valores de Jesus, ele acolheu ser perseguido, ser rejeitado pela família, sofrer as 39 chibatadas, passar pelas prisões que passou, caminhar quilômetros e quilômetros a pé. A gente reclama de pegar engarrafamento, ele caminhava a pé. Ou pelo menos não pegava engarrafamento, né? Mas a gente começa a perceber o seguinte, é a questão de que para chegar ao objetivo tem que ter esforço. Tem que fazer esforços. Muita gente chama esforço de sacrifício. Vamos chamar só de esforços? Vamos chamar só de trabalho para se alcançar o sucesso? Que nem a gente falou lá no começo do estudo, que sucesso só aparece antes de trabalho no dicionário? Então, o trabalho tem que vir primeiro. Ó. Trabalho para alcançar o sucesso. Porque senão não vem não. Senão não chega não. E aí ainda tem um outro desafio. Porque como nós fazemos esforços de mudança, e a maioria, pelo menos na Terra, ainda está no vício, no comportamento equivocado, na acomodação, porque muita gente diz, não tenta isso não vai adiantar nada, ninguém vai te ouvir, ninguém vai adotar esse seu novo método de ensino, que não é novo coisa nenhuma, né? Sala de aula invertida é velha a beça. Então a gente começa a perceber o seguinte, mas aí todo mundo reclama, todo mundo se queixa, as pessoas me apontam como se eu fosse um ET, porque eu estou querendo fazer alguma coisa diferente. É assim mesmo. São os alertas que o Emmanuel faz. Porque se a gente começar a achar que, não, eu tenho que esperar o mundo mudar para eu mudar junto com ele, não vai dar muito certo. Tá? É só para a gente ficar atento assim, olha, a evolução cobra de cada um de nós, espírito atrasado, espíritos que ainda estamos nós aqui que estamos conversando, lá na terceira ordem da escala espírita que Kardec apresenta para nós, no livro dos espíritos imperfeitos, que quando a gente já amadureceu, já cresceu um pouquinho, a gente fica lá nos espíritos neutros, né, com tanta propensão para o bem quanto para o mal, porque senão a gente pode cair numa situação pior ainda. Mas é só um alerta. Sair dessa mesmice, sair desse lugar comum, sair do que todo mundo faz. Esse todo mundo faz incomoda, né? Eu faço também porque todo mundo faz. Você já ouviu falar isso? E aí isso me remete a uma frase que na literatura é atribuída a Gilbert Keith Chesterton, né? Nossa, que nome esquisito, né? Que é um filósofo, que é um cientista, um pesquisador, né? Inglês. E aí ela também é atribuída a Santo Agostinho. De um jeito ou de outro, seja com Chesterton, esteja com Santo Agostinho, cabe o seguinte, dizem eles assim, olha, o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Se a gente tomar esse princípio, a gente se encaixa aqui no que o Emmanuel traz e lá no que Paulo falou aos Filipenses. Eu reconheci que estava errado. Não importa se os outros judeus, se os outros sacerdotes do Sinédrio pensavam que era certo. O importante é que agora eu reconheci que é errado e não vou fazer. E não vou fazer mais. E aí a gente muda. A gente entende que é certo e eu vou mudar porque é certo. E não porque todo mundo está fazendo, eu vou continuar fazendo errado. E é nessa hora que Emmanuel vem, assim como aconteceu para Saulo, que ganhou Jesus como modelo e virou Paulo, para aderir aqui, para se justapor a mensagem de Jesus, ele teve que ver Jesus como modelo. Ele teve que ver Jesus como guia. E é exatamente o que Emmanuel faz nesse alerta de que conquistar objetivos nobres, de que conquistar objetivos elevados requer esforço, requer empenho, tem como um preço alto de sacrifício pessoal, de renúncias. É exatamente isso que Emmanuel diz. Olha só, o Mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando esse alvo, soube Paulo buscá-lo através de incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Ou seja, se Jesus é a meta
E se Jesus, que veio transformar, passou pelo que passou, por que eu vou esperar coisa diferente para mim? Ah, isso aí então é apologia ao sofrimento. Não, não é. É simplesmente a gente não se iludir de que adotou o rótulo de cristão, todo mundo agora vai esticar um tapete vermelho para a gente passar e ensinar a gente. Não vai. Nós ainda vamos enfrentar a má vontade das pessoas. Mas aquela meta de imortalidade, aquela meta de consciência tranquila, aquela meta de felicidade que Jesus representa, vale. Vale os esforços para alcançar esse objetivo. Essa é a parte importante. Todos os sacrifícios, todos os esforços, todas as renúncias para alcançar esse estado de bem-estar, representado por Jesus. Representado no texto de Paulo por ressurreição. É só isso. Ressurreição tem esse contexto. E aí, lógico, a gente pensa assim, mas e os nossos esforços para chegar no bem? O Emmanuel vai fechando o texto dele aqui no Fonte Viva, chamando a atenção para a necessidade para nós. O que eu vou fazer? Como fazer? Primeiro, aí vem aqueles 4 passos que eu comentei. Vem aqueles passos que a gente falava antes. Se eu não sei para onde eu vou, como é que eu vou traçar um caminho, né? Então o Emmanuel chama a nossa atenção, faz o alerta de que vai demorar, que vai poder doer, que pode doer, dói, principalmente dói em nós, mas, né, a gente tem que estar aí atento. Pensar menos no preço, menos no esforço, no sacrifício e mais na recompensa. Olha que texto lindo para fechar. Se desejas, por tua vez, chegar ao mesmo destino lá, a felicidade da ressurreição, centraliza as aspirações no objetivo santificante e segue, com valoroso esforço, na conquista do eterno prêmio. Essa é a questão. Quando a gente colocou o título desse estudo, O Preço da Evolução, não era para o pessoal prestar atenção no preço, mas era para prestar atenção na evolução. Né? Fazer esforços para alcançar a evolução, que é esse eterno prêmio de que Emmanuel fala aqui, vale, compensa. Essa é a questão. Pense menos no esforço, pense menos no sacrifício, pense menos nas lutas e pense mais no valor de estar numa condição melhor, numa condição mais feliz. E isso vai mudar muito, porque aí gera a necessidade de trabalho. Não é porque eu tenho que me sacrificar, é porque eu vou trabalhar para chegar lá, para chegar nesse objetivo. E nós somos esses transformadores. Aí eu falei, a gente podia pegar esse texto do Emmanuel e jogar para a coletividade como um todo. E é verdade, nós vamos virar transformadores de mundo no momento em que nós fizermos os nossos esforços pessoais. Aí eu, Maurício, mudo daqui, você, João, muda daí, ela, Maria, muda de lá, o Pedro muda do outro lado, a Joana muda do outro lado e pronto. A coletividade humana muda pelos esforços, muda pelo trabalho. E vamos todos chegando a essa, vamos colocar aspas aqui, ressurreição, que não é o corpo voltar à vida, gente. É essa sensação de satisfação que a imortalidade nos traz. Essa certeza que a imortalidade nos traz. Mas o problema está aí. Se aparece para nós o trabalho, o esforço para chegar ao bom objetivo, por que a gente não faz? Porque trabalho dá trabalho, né? Parece uma redundância isso, mas não é não. É porque assim, a gente pensa, o objetivo está lá, mas como dá preguiça sair da acomodação. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta sobre as nossas inclinações más, os Espíritos fazem a única lamentação que eu identifiquei nas 1019 questões do Livro dos Espíritos. A única vez que eu pensei assim, nossa, parece que os Espíritos estão lamentando que nós não fazemos o que devemos. Olha só que questão e que resposta interessante. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta: sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. A lamentação aí, ó. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Gente, eu vou deixar isso aqui até o final, para a gente poder pensar. Porque é exatamente esse caminho ali. A gente não faz os esforços e lamenta, e se queixa de que não conseguiu, que não alcançou, mas fez o trabalho que devia. Transformou o que precisava transformar. E aí aparece Emmanuel com sugestões, aquelas mesmas que ele fez no último slide que nós lemos do texto dele, né?
olhar para o objetivo, seguir caminhando, suportar as dificuldades para alcançar a tal da ressurreição, ou o divino prêmio, ou o eterno prêmio. Pois é, a gente pode dividir isso em 4 momentos, em 4 situações. Primeira delas, identifique quais objetivos você está buscando. O que é objetivo para nós? Que objetivo nós buscamos? Ninguém traça a rota se não sabe para onde vai. Ou seja, em bom mineiro, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não é assim que a gente diz? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então defina. Número 1, defina objetivos bons. Defina objetivos nobres. Que os nossos objetivos, anti-objetivo, que os nossos objetivos sejam aqueles que o tempo não vai corroer. Que a passagem do tempo, que os costumes da sociedade não vão transformar em coisas negativas. Primeiro passo. Segundo passo, você tem forças? Verifique a sua qualificação para fazer a caminhada para o objetivo. Estamos prontos? Eu ainda não tenho, eu queria, então se qualifique. E essa é a questão. Primeira coisa, defina objetivos nobres. Descubra qual objetivo nós buscamos. Segundo, se qualifique. Verifique as suas qualificações, porque de vez em quando a gente se ilude sobre as qualificações que tem e não tem e deixa de fazer o que precisa. Porque assim, eu não posso ainda. Quem dera eu pudesse. Tem gente que diz que está tentando ser espírita. Ora, gente, por favor, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faça em domar as suas más paixões. Isso está colocado para nós, na codificação claramente. Então, por que nós não fazemos os esforços? Aí vem aquela questão, a gente às vezes se esconde atrás da falta de qualificação. Vem da passe, não posso, eu estou em tratamento. Não, você não está vendo que eu estou aqui obsidiado, eu vim ao centro buscar ajuda. E as pessoas vão fugindo do trabalho. Então, não tenha qualificação? Se qualifique. Objetivos, qualificação. Terceiro passo, e essa é a parte importante, centralizar as nossas aspirações no objetivo. Não desvia. Porque de vez em quando a gente começa um objetivo, aí aparece outra coisa, peraí, deixa eu me ocupar com isso. Isso acontece hoje muito com os adolescentes. E assim, no tempo em que eu era estudante, a gente só tinha livro. Mas hoje, o material de consulta está todo no smartphone. O problema é que no smartphone também tem a rede social, tem o WhatsApp, tem Facebook. Aí o vai lá e procura, num texto qualquer, o material que ele precisa. Aí vem aquele sinalzinho de que veio uma mensagem no WhatsApp, veio uma postagem no Facebook, veio uma postagem no Instagram. E aquele texto que devia ser usado para adquirir o conhecimento, para poder fazer a tarefa, fica em segundo plano. Então, a gente tem que ter necessidade de foco. 1, definir objetivos. 2, se qualificar para eles. 3, manter o foco. Mantenha o foco nos objetivos. E aí, claro, seguir firme. Não tem jeito. Se eu ficar daqui assim, como eu queria chegar lá. Olha que lugar bonito para eu chegar. Nossa, seria tão bom se eu estivesse lá. Eu tenho força para isso, eu tenho material para isso, eu estou prontinho para ir. Me dá uma preguiça de ir, né? Aí a gente não sai do lugar. Então, 4 passos. Definir objetivos, se qualificar para eles, manter o foco e começar a caminhada, gente. Pode ser uma caminhada de 1000 quilômetros. Ela tem que começar com o passo 1. O primeiro passo, pum, e pronto. Começamos a caminhada. Do contrário, a gente vai ficar realmente numa situação bastante complicada. E o Emmanuel chama a atenção, O eterno prêmio. A compensação, a satisfação vale o preço da evolução. Valem os esforços que nós fizermos para chegar a esse objetivo mais nobre. Esse objetivo que ninguém tira de nós, hein, gente? Esse objetivo que ninguém pode nos roubar. E é isso que tem o valor do trabalho no bem. Se nós insistirmos em trabalhar no bem, se nós insistirmos em ter Jesus, apesar de toda a paga negativa que o mundo fizer do nosso esforço de fazer o bem, vai valer a pena. Vai valer o esforço. E ainda tem mais, hein, gente? Deixa eu colocar aqui uma outra questão. O bem que a gente faz serve de advogado para nós. Advoga a nossa causa, nos defende. Dificilmente nós vamos ser... nós vamos ser atacados, com certeza. Tá aí, sacerdotes que tentam ajudar criaturas em condição de rua sendo perseguidos por políticos mais corruptos, políticos com passado negativo. Então, tentar fazer o bem
vai atrair, sim, a má vontade dos maus, mas, ao mesmo tempo, fazer o bem levanta a nosso favor a defesa dos bons. E aí, à medida que a terra os bons forem aumentando de número, à medida que na terra os bons forem aumentando de qualidade, nós vamos conseguir melhor. Então, vai ser o nosso escudo. Faça o bem aí, faça todo o bem que tiver a seu alcance e siga para o objetivo. Trabalhe, realize, se esforce, não lamente, não lamente. A gente pode até sentir dor ao final de um dia, ou pior, pensa de novo lá na história da academia, mudou de série. O primeiro dia de treino da série nova, parece que as nossas pernas não vieram embora com a gente, principalmente quando é a parte menos inferior. Nossa, tá tudo doendo, tá tudo frouxo, os músculos estão todos sentidos. É verdade, é assim mesmo. Mas qual é né? Esse é um preço que se paga para ter saúde, para ter um bem-estar, para ter um físico mais conforme as necessidades das tarefas que nós temos que desempenhar na Terra. Então, de novo, para fechar aqui, os 4 passos. Defina objetivos, se qualifique para eles, mantenha o foco para seguir para os objetivos e siga. E faça a caminhada, mas está muito difícil. Dê um passo menor. De vez em quando a gente diz que tenta dar um passo maior do que a perna. Tem gente que faz isso. Tem gente que ainda não aprendeu sequer a fazer uma leitura de texto na abertura de uma reunião no centro e já quer fazer palestra em congresso. É um passo maior do que a perna. Tem gente que não sabe controlar as sensações, as percepções que tem e já quer virar médium famoso psicógrafo. É um passo maior do que a perna. Então faça o bem na medida da sua qualificação e amplie a sua qualificação. Não desista de si mesmo, não desista de si mesma. Porque só assim, com esse objetivo, nós vamos alcançar o prêmio eterno, que é a felicidade. Lá, Paulo chamou de ressurreição. Aqui, Emmanuel pegou essa frase, esse versículo, em que Paulo fala que fez esforços para ver se alcança a ressurreição. Ou seja, a meta é a felicidade da imortalidade. A meta são os valores que trazem paz para o espírito que nós somos. Mesmo que isso algumas vezes deixe em frangalhos a nossa vida material. Vai valer o esforço para chegar à felicidade. Vai valer o esforço, meu amigo, minha amiga, que me acompanharam até aqui, para nós chegarmos à paz. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela sua atenção e que Deus nos ampare.